Olá, boa noite. Começando a nossa live, aguardando aí para vocês aparecerem. Como estão? Tudo bem? E aí, pessoal? Entrou o Regis. Vamos ver quem mais vai aparecer hoje. Olá, que legal ver vocês entrando. Dá uma olhadinha aqui nos comentários, né? Porque às vezes eu me atrapalho e corto os comentários para eles não aparecem para mim. Mas agora eu já tô antenada e já coloquei eles aqui para aparecer. Então eles vão aparecer. Boa noite, Marcinha. Bom te ver. Mas olha, gente, que bom ver vocês nessa noite fria, né? Começamos com uma noite fria, né? Aqui na nossa cidade, noite fria, pessoal preocupado com o aumento dos casos de coronavírus na nossa região, né? Muitas coisas acontecendo. Oi, Karina. Oi, Ana Maria, minha xará. Tudo bom? Hoje eu coloquei ali o título, né, do nosso papo, sugestão de tema aí para nós conversarmos. O que eu digo diante da perda, né? Porque a gente está vivendo processos, momentos, né, de perdas significativas, né? Inicialmente ia ser uma coisa mais voltada para o luto, né? E na verdade todas as perdas têm seu processo de luto, né? Mas também não quero que a gente tenha um papo pesado para uma noite de domingo, né? Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso de um jeito não tão pesado, mas analisar um pouquinho a nossa postura diante dos acontecimentos que envolvem outras pessoas, né? Quando essas perdas não são com a gente, mas quando é com alguém que a gente conhece, né? E que tá sofrendo um momento de dor, seja porque perdeu alguém, né? Olha como a gente usa. Boa noite, Nilce. Fico feliz de ver vocês entrando. Seja porque perdeu alguém, né? Que a gente também pode conversar um pouquinho sobre esse conceito de perder pessoas, né? Será que a gente perde pessoas? Porque o amor, na verdade, né? Pessoas não são objetos, né? Eu perco o óculos, né? Eu perco chave, mas pessoas, né? Pessoas estiveram um tempo na nossa caminhada e às vezes a gente precisa se separar, mas nós não as perdemos, né? Elas seguem, seja no mundo espiritual, para quem a maioria aqui tem a visão que a vida segue depois da morte, né, do corpo físico, ou seguem suas vidas porque os nossos destinos se separaram, né? E aí a gente precisa encarar esses fatos, porque os destinos, às vezes, a vida nos leva a caminhos que são diferentes, e aí a gente está diante das separações, né? Então, às vezes, essas perdas, né, que a gente diz, pode ser de pessoas, né? Pode, mas pessoas nesse sentido, a gente precisa lembrar disso. Pode ser também momentos, né? Épocas da nossa vida que a gente passa às vezes por um período e um ciclo que se fechou, né? Mas a gente também passa por várias situações, né? Então, boa noite a todos. Olha que felicidade de ver vocês. Então, como é que a gente age diante das perdas? Mas não tô falando das nossas perdas. Quando alguém que a gente ama ou alguém que a gente conhece, mesmo que a gente não ame, né, ou que a gente tem alguma relação, está sofrendo uma dor por conta de uma separação, seja uma separação por causa da morte física, seja uma separação porque os caminhos terminaram, seja uma separação porque seja uma perda financeira, né? A gente vivencia lutos por conta de perdas financeiras, né? Mas mais voltado para a morte de repente, né, física, ou para essas separações. O que a gente diz nessa hora? O
que vocês costumam dizer? Como é que vocês se sentem quando veem as pessoas sofrendo, né? Porque essa dor, às vezes, a forma como a gente olha para a dor do outro, às vezes fala muito das nossas dores, né? E da nossa incapacidade de aceitar, às vezes, que o outro tem que passar por momentos de dificuldade na vida, né? Principalmente quando é alguém que a gente gosta, né? Parece que a gente queria proteger, né? Como se nós tivéssemos essa capacidade de impedir sofrimento. E aí talvez isso tenha também um pouquinho a ver com a forma como a nossa dificuldade de olhar para as nossas dores, né, gente? Porque a gente fecha o olho, a gente tem aquela ilusão de que a vida teria que ser colorida, né? De que tudo tem que dar certo, e se não der do jeito que eu imaginei, eu já não gosto, eu já não quero, e muitas vezes eu não olho, e aí eu entro nos sentimentos secundários, né? Eu enfio as coisas embaixo do tapete e não me permito sentir. E aí quando alguém que eu gosto tá sentindo, olha, Simone, digo, eu sinto muito. Perfeito, Simone, né? Eu sinto muito. Tu tá te solidarizando com a pessoa, né? Mas ao mesmo tempo tu não tá tomando essa dor, né, pra ti. Porque é importante a gente respeitar que a dor é da pessoa. Às vezes a gente quer tirar, né? Olha o que Ai, Marcinha, tu tocou numa dor que me doeu também, né? Nessa semana tivemos a perda de uma menina chamada Carol, muito querida, que estudava no Santa Teresa. A família dela também muito querida. Ficamos sem saber o que fazer e o que dizer a essa família. Uma situação muito triste que ocorreu. A Carolzinha, eu conhecia também. E ela foi colega do Arthur e da Esther na evangelização no Caridade. Então foi bem complicado. Eu confesso para vocês que tive dificuldade também de lidar com essa situação e tive dificuldade de contar. Eu não contei para Esther, contei só pro Arthur. Até porque segunda-feira ele vai ter aula e vai encarar os colegas. E de repente, né, como foi uma comoção muito grande aqui no Rio Grande do Sul, pode ser que ele se depare com essa situação. Então, por isso eu falei, mas tive muita dificuldade. A Karina, é difícil deixar as palavras certas. E existem as palavras certas? Pois é. Palavra certa, né? O que dá para dizer, mas há palavras que não ajudam. Ou que de repente dificultam mais, né? Chavões, né? Vocês já repararam que a gente também está acostumado a dizer diante da morte os meus pêsames? Vocês já pararam para pensar que pesado que é pêsames, né? O que eu tô dizendo para a pessoa quando eu digo meus pêsames? Vocês já pensaram, né? O que quer dizer meus pêsames? Eu tô manifestando um pesar. Então eu tô dando para ela o meu pesar. Olha que coisa forte, né? Eu entrego para ela o meu pesar, né? Claro que pode ser interpretado de outra maneira, a gente sabe que isso é cultural e que a gente fala assim, mas é forte. Às vezes a gente joga na pessoa a nossa dor. Repararam? Nesse caso da Carol mesmo, foi muito impressionante para mim ver os comentários das pessoas, porque o que acontece? Muita gente dizia, ai, como eu chorei. Não é comigo, o problema não é... Tudo bem que a gente se comova, mas tá vendo que a gente tá jogando pros responsáveis por ela, em cima da mãe, um peso meu. O que adianta eu dizer que eu estou chorando para a pessoa, né? Às vezes eu peso para ela também, né? Olha, Simone é top o teu comentário. Às vezes precisamos apenas olhar com carinho e não dizer nada. Tá? Por que a gente tem que dizer alguma coisa, né? Estar ali, se solidarizar, né? Isso é importante. Olha, Márcia Kines, eu não consigo usar meus pêsames. Meus pêsames é muito pesado, né? Meus sentimentos já é menos pesado, mas também eu tô jogando meus sentimentos, por isso que eu gosto também da expressão
que a Simone usou, e é uma expressão que eu uso, sinto muito, né? Porque eu estou sentindo contigo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não transformar a coisa como se fosse uma coisa sobre mim. Não é sobre mim. Não é sobre a minha dor. A minha dor nessa hora tá pouco importando, sabe? O fato é que alguém está sofrendo e não sou eu. Por que eu tenho que puxar para mim? Né? O que eu sinto, o que eu não sinto não faz a menor diferença naquele momento, né? Claro, o sentir junto, estar ligado, mandar boas vibrações, oferecer a minha presença, oferecer o carinho, né? Desejar que a pessoa seja amparada e tenha força é uma coisa. Desejar força, mas tem às vezes a gente diz assim, ó, a gente exige que a pessoa seja forte. Ah, tu tem que ser forte. Meu Deus, tem dores às vezes tremendas. Como é que eu quero que a pessoa se recupere assim? A gente precisa sentir a dor e na hora que a gente está sentindo a dor, viver a dor e se permitir ser frágil naquele momento, né? Se permitir sentir aquilo, porque se eu não me permitir na hora, isso vai desembocar depois em outros problemas sérios. E como é que eu tenho, né? Eu, do meu lado, que não tô vivendo na pele aquela dor, eu chego para uma pessoa que tá, de repente, despedaçada por dentro e digo, tu tem que ser forte. Chega a ser até meio cruel, às vezes, né? E nós, às vezes, espíritas, né? Quem é espírita aí, ou quem é cruel, principalmente com uma pessoa que tem a mesma orientação doutrinária que a gente, né? Porque a gente chega e diz assim, mas tu não é espírita, tu não sabe. Pelo amor de Deus, a pessoa está num momento de dor. Houve um rompimento de laços, um rompimento porque a gente tem um contínuo de convívio. Aquilo acabou. Tu tem o direito de sentir, de chorar, né? E sentir o que tu estiver sentindo na hora, seja o que for. Dor, expressar a tua dor. A gente não pode ser insensível, né? Olha, Simone, geralmente recomendo. Chore tudo que você tiver para chorar. As lágrimas limpam, lavam, né? Há quem consegue se expressar, né, chorando, é fantástico. Solange respondeu para Márcia, não é essa Solange? Ah, tá. Até agora arrasada, que Deus conforte a Fernanda nessa hora de muita dor. Eu sinceramente, eu não tinha conseguido falar muito nesse tema, e tá, porque a gente sabe que isso dói, né? E é uma situação assim que nós não fazemos ideia da dimensão da dor. E a gente é leviano quando a gente começa a se colocar nossa dor também junto. Não, a dor é da outra pessoa. Ela está vivendo uma dor. Eu posso até ter outras dores se eu teve uma relação também, mas a minha dor é outra, é outro tipo, né? Então não vamos deslocar para mim a importância do momento, né? Querer ser eu, né? O pior é que às vezes a gente diz para uma pessoa, não tô falando especificamente nesse caso, né? A gente diz, mas eu passei por isto, aquilo, aquele outro. Não importa o que eu passei, eu tô deslocando de novo para mim, né? Olha como eu sou, né? Não importa o que eu passei, o que aconteceu, o que não aconteceu. Hoje, agora, né, diante da minha frente está alguém em sofrimento. Por que eu vou trazer a minha história, né? Em que isso vai ajudar ela? De repente fazer ela se sentir culpada? Fazer ela se sentir pior porque ela não tá conseguindo? Tem que dar o tempo da dor. A dor tem um tempo e a tristeza, ela também é estruturante, ela nos ajuda. A gente tem essa incapacidade de olhar a tristeza porque a gente tem essa coisa de que tem que estar sempre bem e sempre feliz, né? Mas a vida não é assim, a gente precisa olhar para tudo que tem na vida, todas as coisas que acontecem, com coragem.
E também observar a força que as pessoas têm. Porque a gente sempre olha para o outro como se ele fosse coitadinho, pobrezinho, menorzinho, né? O inho. Mas não. Olha, Marcinha, quando as pessoas deslocam para si, a dor do outro é ego, será? Todos nós fazemos isso às vezes, né? Até um jeito da gente não olhar para aquilo, querer distrair aquilo. Oi, Janine. É uma forma da gente não viver aquilo, né? Sair daquilo ali. Outra coisa horrível, às vezes, que a gente fala pra pessoa, né? Tenta te distrair. Há horas e horas para se distrair, né? Tem momento para se distrair, mas agora tá doendo. Precisa curar, precisa passar, né? Claro que a gente pode e deve, dependendo do tempo que foi, dependendo do momento, oferecer oportunidade da pessoa não ficar o tempo todo pensando nisso, sim, mas não como uma imposição, sabe? É como se a gente tivesse que apagar a existência daquela situação que a pessoa viveu, mas apagar as coisas não faz com que elas deixem de existir. E às vezes a pessoa, até para nos alegrar, para nos ajudar, ela veste aquela máscara do estou me distraindo, mas por dentro ela tá mal, e aí a gente não, né, ela não consegue de fato ser ajudada nesse momento, né, do tente se distrair. São palavras que a gente usa com boa intenção, né? Não é que a gente não tenha uma boa intenção, mas é a nossa incapacidade, a nossa dificuldade de lidar com a dor minha e a dor do outro. Lembra somente das coisas boas, a gente diz às vezes pra pessoa, né? Às vezes a pessoa tá com dificuldade, né? De lembrar de coisas boas. Ela tem que dar o tempo, né? Que coisa terrível quando a gente diz, isso vai fazer de ti uma pessoa melhor. Isso é experiência. Tudo passa. Passa, mas sabe, a gente chega a ser de uma crueldade. Porque uma coisa é eu dizer isso num nível, assim, genérico, né? Claro que a gente sabe que todas as dores da nossa vida fazem da gente uma pessoa melhor. Se a gente conseguir processar isso, entender isso, né? Deixar que aquela dor faça o trabalho que ela tem que fazer. Mas quando tá doendo, gente, ninguém quer ouvir esse tipo de coisa, né? A pessoa precisa ter o seu tempo, né? Às vezes a gente faz comentários, né? Tipo assim, se é um filho que morreu, né? E a pessoa tem outros filhos. Ai, ainda bem que tu tem outros filhos. Imagina quem só tem um. Olha que coisa de péssimo gosto que a gente diz, né? Como se outros substituíssem. Ninguém. A gente tem essa coisa, né? De querer minimizar o momento. É como diz a Simone, é melhor às vezes a gente tá ali quieto, com coragem, né? Também de estar e de estar disponível e de oferecer e permitir que a pessoa chore se quiser, suportar a dor do outro. Porque isso tudo que a gente faz é pra gente não ter que olhar pra dor do outro, que é difícil mesmo, né? Também porque a gente não sabe olhar pra dor. A gente não sabe olhar para nossa própria dor, imagina olhar para a dor de uma outra pessoa, que às vezes reverbera em nós as nossas, né? Quando eu olho para uma dor de alguém assim tão terrível, né? Solange, eu tenho chorado muito e rezado muito. O que fazer para acalmar minha alma? Olha, Solange, a gente tem que ter plena confiança na bondade divina, né? A gente não sabe por que as coisas acontecem exatamente, né? Há quem ache que tem todas essas respostas, mas não é real. A gente não tem todas as respostas, ninguém tem todas as respostas. A gente precisa entregar
confiar. E se tem que chorar, tem que chorar. Mas lembrar que a vida tá aí com as suas dores, com as suas dificuldades e que a gente precisa fazer sempre o melhor. Porque enquanto a gente estiver trabalhando pelo bem, entregando do nosso coração o melhor, a gente tá honrando, né, quem se foi. A gente não tá sendo em vão aquela perda. Porque olha assim, ó, como as perdas às vezes são agravadas porque a gente não se permite seguir em frente, né? A Simone falou uma coisa, deixa eu voltar aqui. Às vezes um abraço vale mais do que qualquer palavra. É isso aí, um abraço vale muito mais do que qualquer palavra. Solange, de novo, eu sempre penso que não tem palavras que conforte uma mãe, não tem. E a gente precisa entender que não tem. Não precisamos querer inventar palavras, porque não há palavras que confortem, né? Nenhuma mãe. Mas a gente precisa entender que se Deus é infinitamente justo e bom, como a gente crê que é, um dia a gente vai compreender as razões dessas coisas todas. E enquanto não nos é dado compreender, a gente só está aqui fazendo aquilo que é possível, oferecendo o abraço, oferecendo as nossas preces e seguindo a vida em frente com coragem, né? Porque uma dor, né? Olha, a Teresa, estar em oração para poder ajudar, não tem palavras que caiam bem, né? Que a pessoa receba bem, a pessoa que está nessa situação. Não tem, realmente não tem. Agora me fugiu uma coisa que eu tava pensando deixa eu voltar aqui, porque era que as Flangis não tem palavras, eu tenho que pensar uma coisa aqui. Mas a Janete, ó, colocou, Janete, seja bem-vinda, eu gosto muito da expressão, eu te compreendo. É uma expressão bonita, mas às vezes a gente não compreende, né? Na verdade, nós gostaríamos de entender, mas a gente não entende muito dores, principalmente dores que a gente não vivenciou na pele. São difíceis de compreender, a gente pode fazer uma ideia, né? Mas exatamente fica difícil, a Luciana, saudade e perda é difícil, é muito difícil. Mas a dor, a pessoa vai conviver com ela, né? Me lembrei o que eu queria falar. Às vezes, assim, as tragédias, por exemplo, tem uma fala do Bert, por exemplo, muito linda, porque quando ele fala, às vezes, e é especificamente da situação que e essa é uma situação que tem no meu sistema familiar, por isso que sempre me bateu muito forte, que é quando uma mãe morre no parto, por exemplo, né? Minha bisavó morreu no parto. E muitas vezes o filho sobreviveu, né? Aquele filho que ficou, ele se sabota, né? Ele passa a vida toda se sabotando porque ele não se permite ser feliz por conta da culpa. E às vezes ele atrai para si situações tanto de doenças físicas, às vezes suicídio, né? Porque ele não se permite viver. Mas aí o Bert sempre diz, né, que aquele sacrifício daquela mãe não valeu. Porque a ele, aquela tragédia foi agravada uma outra tragédia. A infelicidade do filho, né? A falta de vida que o filho teve. Então, a dor, né? Ela às vezes pode ser agravada com dores seguintes que não vão fazer com que aquela dor deixe de existir. Né? Então, por isso que é tão importante que a gente consiga olhar para a dor, elaborar ela, permitir que o tempo venha e faça o seu trabalho, que a pessoa consiga conviver com isso de alguma forma. E ela vai viver a vida toda com aquela falta, mas ela precisa conseguir elaborar isso para que a vida dela, a partir de então, possa ser rica, para que não sejam tragédias em cima de tragédias, né? Karina, ó, o viver e o luto
O luto e deixar as lágrimas caírem fazem parte também de se preservar uma boa saúde mental, cada um no seu tempo. Devemos respeitar o tempo de cada um. Hoje, pena que não tá a Ana Rosa aqui, minha prima querida. Ana Rosa às vezes participa das lives, né? Ana Rosa, o filho dela, Matheus, morreu na Kiss, né? E ela e o marido fizeram um trabalho lindo, que é a Escola de Laço Matheus Brondani, lá em Bagé, né? Em homenagem a ele. E em homenagem a ele, eles continuaram vivendo com dor, muita dor, né? Mas eles seguem vivendo e fazendo aquilo que o filho gostava, né? A cada criança que eles atendem, eu admiro muito os dois, né? Eu fui aia do casamento deles. A cada criança que eles atendem, eles estão homenageando o filho. Então, eles podiam ter se recolhido na depressão completa pro resto da vida. É uma opção e precisa ser respeitado também essa opção. Mas essa escolha não ajuda e agrava a tragédia, porque é tragédia em cima de tragédia, né? Luciana, oi querida, obrigada pelas lives, amo demais, não é sempre que posso estar aqui, mas que bom, fico feliz. Né? Então a gente precisa olhar muito para nós, porque a gente não tem muito como avaliar como é que a pessoa sente ou o que ela tem que fazer. Não dá para dizer que um comportamento está errado baseado no que a gente acha, sabe? Cada dor precisa ser respeitada e as formas que a pessoa tem e encontra de vivenciar a sua dor e o tempo que ela tem precisa ser respeitado, né? E infelizmente, muitas vezes, às vezes o tempo é a vida inteira, né? Outras vezes a pessoa encontra meios, maneiras, mas a gente precisa olhar para cada pessoa e enxergar nela a força que há, porque todos nós temos uma força pessoal, isso eu já falei outras vezes, né? A nossa força pessoal, do nosso próprio ser, informação, né, para quem acredita só nessa existência, a nossa força que nós construímos ao longo dessa vida, para quem compreende a vida do ponto de vista reencarnacionista, a força que nosso espírito traz de muitas experiências, a força do nosso sistema familiar, quantos nós somos o sucesso, né, do nosso sistema familiar, quantos antes de nós vieram e enfrentaram dores iguais, piores, né? Tempos difíceis, tempos de solidão, tempos de crueldade, né? Tempos de escravidão, tempos de travessias difíceis, tempos de muitas e muitas perdas. Então nós temos registrados, né, históricos de perdas gigantes. Mas ao mesmo tempo, com tudo isso, nós temos registrado em nós uma vida que segue, amores que são possíveis, que acontecem, né? E que trazem pequenas alegrias para o nosso dia. E essas alegrias a gente tem que olhar e respeitar, porque cada pessoa que está sofrendo, ela tem a sua força e ela tem a sua dignidade, enxergar a dignidade no sofrimento também, né? É preciso oferecer para cada um de nós, né, esse olhar de dignidade, né? Um olhar que me enxerga como ser humano inteiro. E que se vou ter que enfrentar essa situação, que tenha pessoas que me olhem buscando em mim a força e não me diminuindo, né? A força em mim, força pessoal, força do meu sistema familiar, força que vem do alto, que vem do divino, que vem do Pai, né? Para quem crê em Deus, ou como queiram chamar. Então essas forças estão atuando, mesmo que a gente não entenda direito, né? Elas estão atuando e elas precisam atuar e a gente precisa aprender a se comportar diante delas, né? A se comportar e a sentirmos, mas também confiarmos e entregarmos, né? Entregarmos a nossa vida, entregarmos tudo
porque nós estamos, na verdade, entregues, né? Só que essa ilusão de controle é que faz com que a gente ache que pode fazer alguma coisa, né? Que a gente pode mudar alguma coisa ou que a gente pode... Não. A gente precisa confiar nas forças que regem a vida e esperar que a vida faça o seu trabalho em nós, né? Então, gente, muita força aí, né? Para cada um de nós. Muita força para todos os que estão enfrentando situações de dor, de sofrimento. Para todos nós, às vezes, que não sabemos o que fazer diante da dor própria ou alheia, mas que a gente tenha coragem de manter os olhos abertos e enxergar sempre a realidade, porque ela é melhor do que qualquer ilusão. Ela é o que a gente tem, né? E que diante das perdas e das dores, a gente se agarre à vida, né? Cada vez mais, e a gente resolva que a gente vai fazer da nossa vida algo bom, que a gente vai fazer valer o tempo que a gente tem aqui, que a gente vai aprender a sorrir, né? Que a gente vai aprender a aproveitar o que vem, né? Em honra a todos os que não puderam, tá bom? Beijão pra vocês e nos vemos aí na terça-feira.